180 graus. Eu sou o André, estamos juntos aqui no 180 graus. Você sabe que esta é a virada da sua vida. E não faz muito tempo eu li uma reportagem sobre a investigação de um acidente aéreo. Olha, Suzy Saião, o pessoal desconfiava que o avião tinha caído porque o comandante não estava na cabine. Puxa. Dá pra acreditar? Ele tinha deixado o avião no piloto automático, né? Como é normal, aliás. Mas bem nessa hora aconteceu uma turbulência e não teve jeito. Puxa. Que falta faz um comandante, não é, Suzy? Ah, com certeza. E nessas horas mais ainda, né? Mas isso não vale só para o avião, não é verdade? É mesmo. Tudo na vida precisa de ordem, precisa de um comandante, um líder, né? É verdade. Alguém tem uma habilidade, assim, a gente conhece pessoas que têm uma habilidade natural para isso, né? Aliás, a gente está falando aqui sobre dons. Eu me lembro que existe justamente um dom especial para isso, pra né? esse Que é tipo de de liderar, não é, Saião? É sim, é isso mesmo, a gente sabe que liderança é fundamental, o André levantou a bola aí, a coisa necessária de a gente dar uma atenção especial, e então a gente vai ver que a Bíblia mostra que existe uma pessoa destacada, preparada, Suzy, para ser líder, e líder dessa comunidade de fé, da igreja, e é exatamente sobre liderança que a gente vai falar aqui hoje no 180 graus. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre pastores e líderes da igreja. Bom, a gente está falando aqui sobre liderança no 180 graus e acho que o pessoal que mais conhece um líder que seria assim mais emblemático na igreja, né, que todo mundo tem assim como referência é o pastor, né? O pastor que normalmente um ou até às vezes mais pastores, claro, que são os líderes ou é o líder de uma comunidade ali, de um pessoal que se reúne porque crê em Jesus, de uma igreja. Eu acho, assim, definindo o que é ser um pastor, que esse líder precisa orientar a comunidade nos princípios da Bíblia, né? Ah, com Afinal, certeza. ele é o nosso GPS, né? Ele é o nosso Com guia. certeza. Ele tem que dirigir ela na missão de espalhar a mensagem de Jesus. Tem que manter esse direcionamento. Eu tô certo, Sayão? Claro, André, perfeito. Não há nada aí a corrigir na sua observação, porque, na verdade, essa questão de qualquer grupo humano, né, a gente é decorrente da organização que a gente precisa de uma liderança. E a Bíblia trata isso com muita seriedade, e ela vai fazer um negócio interessante. Em vez de pensar numa liderança assim, que a gente pode dizer que fosse concentrada, exagerada, como se tivesse assim, um líder de todo mundo, o líder de todo mundo é Deus, né? A Bíblia sugere que deva haver o líder de uma comunidade local, né? A pessoa que, vamos dizer, é representativa dessa comunidade, né? Essa pessoa é chamada na Bíblia de nomes até diferentes, né? Talvez porque a Bíblia não está muito interessada em título, então ela troca esse título. Ela é meio diferente, né? Funções diferentes. Ele é o responsável por essa comunidade, ele é chamado de pastor, por exemplo, aquela ideia de quem está cuidando, dando aquele trato pessoal, né, que a gente conhece. É o responsável, né? Por outro lado, ele é chamado de presbítero, né? Presbítero dá uma ideia de uma pessoa de autoridade, uma pessoa de experiência, alguém que tem uma quilometragem já em caminhada. E a palavra bispo. Vocês sabem o que quer dizer bispo? Suzy, o que é bispo? Eu já ouvi assim, mas não tenho. É aquela famosa peça do jogo de xadrez. Não. A ideia de bispo, né, é a pessoa que olha da parte de cima. Então é a ideia de uma supervisão. Tudo isso envolve esse papel dessa liderança. A igreja até pode ter mais de uma pessoa nessa função pastoral, mas o que a gente sabe que é necessário ter bastante responsabilidade e, claro, como a gente está falando, só pode fazer isso quem é
a pessoa que tem esse dom, né? Essa capacidade dada por Deus. O que você acha dessa história? Você já viu gente nessas funções aí atuando? Já, bastante, né? Mas eu acho tão interessante como Deus dá essa autoridade, né? Isso vem de Deus, não é verdade? Só pode ser. E se um pastor é separado, Deus dá essa função para ele, Deus dá essa autoridade, liderança, um dom para liderar também a comunidade da fé. Então, assim, a gente chega à conclusão de que a gente precisa, além de respeitar, ouvir, e a autoridade dele deve ser acatada, não é verdade, Sayão? Olha, Suzy, eu não sei se vocês vão aceitar e vão acatar o que eu vou dizer aqui agora, né? Sim, senhor. Tudo bem, né? Tudo certo aí? O que acontece? É verdade, a gente vive numa época um pouquinho complicada quando, assim, o conceito de autoridade constituída também é em crise, né? É verdade. O pessoal não sabe direito o que é, né? Você fala de autoridade, o pessoal acha que é mandar. Atitude, né? Às vezes, assim, a gente transita, né, entre aquela ideia de um autoritarismo perigoso e de uma espécie de desrespeito, assim, e total desacato com a referência de autoridade. Isso pode se refletir na realidade dentro da igreja, quando o pastor, né, é visto como alguém que não merece a consideração que a Bíblia diz que ele merece. É importante que a pessoa lembre disso. Mas, por outro lado, não é porque o pastor tem essa posição e ele é, de certa forma, autoridade, que ele pode virar ditador. É verdade. Mandar... A Bíblia até desaconselha, né, que qualquer pessoa seja o que ela chama de dominador do rebanho, né? Não, a gente precisa entender isso. E é necessário saber que um pastor é um ser humano, né, que de vez em quando vai apresentar as suas falhas, as suas dificuldades. Ele não é uma espécie de ser superior, né, de outra dimensão, né? Ele não é superior aos demais. Ele é uma pessoa que tem um dom que Deus chamou para aquela atividade, para aquele trabalho especial que ele está exercendo. Então ele é um pecador que Deus salvou, né? Trouxe ali para servi-lo com um dom para especialmente abençoar e servir a comunidade da fé. 180 graus, a virada da sua vida. Olha, eu tenho certeza que o pastor tem que ter o dom, eu tenho certeza que o pastor tem que ser separado, tem que ter a habilidade assim para lidar com as pessoas, para liderar, mas eu também tenho certeza que se ele tem que ser esse líder, se ele tem que ser essa autoridade, tem que dirigir o pessoal, ele tem que ter moral. Ele tem que ser um exemplo de vida com Deus, não é verdade, Suzy, Sayão? Eu acho que ele precisa inspirar a autoridade, sabe? Aquele negócio que você olha pro cara e fala assim, puxa, eu queria ter um filho que nem esse, assim, eu queria ser desse jeito. E ele precisa, ao mesmo tempo, saber ensinar os princípios de Jesus. E para saber ensinar, ele precisa ter os princípios de Jesus no coração dele, assim, respirar na vida dele, não é, Suzy? Exatamente. Não dá para ser uma coisa vazia, né? Assim, mesmo, de você mostrar que é uma coisa e você não ser aquilo, não é? Então, eu acho que a questão do líder, do pastor, ele tem que viver na prática aquilo que ele fala também. É só assim que ele vai ter autoridade, exatamente. Né? Então, além do que o André disse, em 1 Timóteo fala que também o líder deve cuidar bem da sua família, por exemplo. 1 Timóteo 3, né? Isso. Exatamente, 1 então, Timóteo 3. Ali ele fala que ele tem que cuidar bem da família, isso também é super importante. Sim. Não adianta cuidar só bem da comunidade da fé e não cuidar da sua própria família. Deve ser pacífico, equilibrado, que é muito importante. Também não ser ganancioso. Isso é algo... Exatamente, porque a ganância leva a outras coisas também, né? E também não ser mundano e ter uma boa reputação. Isso é muito importante para quem tem uma posição de liderança, né? Principalmente na comunidade da fé. É verdade, Suzy. E olha, André, isso é que a gente precisa entender, né? Você que está nessa nova caminhada, né, na comunidade da fé, servindo a Deus agora, você vai
fazer parte, né, dessa igreja, e lá você vai ter gente nessa posição de liderança. E essas pessoas, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, que é uma pessoa comum, normal, né, que Deus chamou. A gente não pode exigir do pastor que ele seja uma pessoa, né, que não tenha falhas, erros e problemas e dificuldades, mas essa ideia de que é alguém que vamos dizer, que caminhou mais, né? Que de alguma forma cresceu e tem isso manifestado na sua vida, é muito importante. Por quê? Não tem jeito, né? Eu sei que o negócio da Suzy não é bem futebol, né? Não é a área dela. Mas assim, como a gente diz, André, vamos falar cá entre nós aqui agora, vamos fazer o nosso clube do bolinho aqui. Que é o seguinte, que time que não tem técnico que trabalha direito, ele não vai muito longe, né? Qualquer equipe, Suzy, vamos mudar de assunto para você não ficar muito brava com a gente, né? Qualquer empresa, qualquer grupo que não tiver uma direção, ele se perde, né? Então, se a igreja tiver bons pastores, no sentido de exercer a sua atividade, ela vai bem. É muito importante prestar atenção nessas qualidades, e o diferencial que eu vejo é o seguinte, que olha, o mundo de hoje está aprendendo com a Bíblia. Antes a gente pensava que liderança, né, que atividade assim era uma coisa, vamos dizer, principalmente técnica e administrativa. Hoje o que o pessoal está descobrindo? Que tem a ver com a personalidade. Coerência, o caráter, a maneira da pessoa a ser em relação aos seus aspectos pessoais e morais é que é determinante para o bom desempenho. Não tem como você trabalhar com uma pessoa, por exemplo, numa empresa, se você não consegue confiar nessa pessoa e a coisa. Então, nesse sentido, o pastor tem que ser esse tipo de pessoa, qualquer pessoa que serve na liderança da Igreja de Cristo. Que Deus, portanto, abençoe, né, todas as comunidades e os seus líderes para que o reino prossiga crescendo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, versículo 28. Eu sou o André, me despedindo aqui no 180 graus, e agora você já sabe que o pastor não é o ser humano perfeito, mas ele precisa sim ser um exemplo de fé para que ele tenha autoridade para dirigir muito bem a nossa comunidade. É isso aí, aqui é a Suzy no 180 graus, se despedindo de você, e vamos buscar realmente ter uma vida, né, como líderes, quem tem um chamado especial recebido por Deus, que a gente possa realmente viver isso na prática. Este foi o 180 graus, e aqui quem se despede é Luiz Saião. Não se esqueça, lembre-se do que aprendemos hoje, para que tenhamos uma saudável e boa comunidade, é preciso que tenhamos líderes que estejam alinhados com a palavra de verdade. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.